Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de número 6, tá? Nosso penúltimo módulo da apostila, que é o módulo 9. Vamos comentar bastante sobre ângulo externo de um triângulo, tá bom? Então, junto comigo, abram na página 492, né? E lembrando, em alguns momentos eu gostaria que vocês pausassem o vídeo, tentassem resolver sozinhos para depois eu vir com a autocorreção, tá bom? Eu espero que curtem bem a aula de hoje, tá? Fiz com muito carinho e que em nome de Jesus em breve nós estaremos todos reunidos de novo, tá bom? Ótima segunda-feira para todos e vamos lá! Você já observou as estruturas de madeira que são usadas em construções para sustentar o telhado das casas? A foto a seguir mostra um dos tipos mais comuns, uma estrutura conhecida como tesoura. A maneira como a estrutura desse telhado é construída é mais um exemplo da importância dos triângulos para diversos objetos construídos pelo ser humano, como havíamos citado no módulo anterior. No caso específico das tesouras de telhados, as medidas dos ângulos dos triângulos que compõem a estrutura são fundamentais, pois determinam qual será a inclinação do telhado. Neste módulo, vamos retomar o estudo dos ângulos de um triângulo, explorando a propriedade de seus ângulos externos e aplicando-a na análise dos ângulos de uma tesoura de telhado. Propriedade do ângulo externo de um triângulo. No sétimo ano, você viu que o ângulo externo de um polígono convexo é todo ângulo adjacente a um dos ângulos internos desse polígono. Por exemplo, o ângulo PAB é um ângulo externo do quadrilátero ABCD, pois é adjacente ao ângulo interno BAD. Assim, os ângulos EM, EN e EP assinalados na figura são ângulos externos do triângulo MNP. Então, no módulo anterior, nós observamos o seguinte: nós estávamos trabalhando com os ângulos internos, né? Ou seja, todos os ângulos na parte de dentro do triângulo. Dessa vez, nós vamos trabalhar também com a parte interna, só que nós teremos que observar algumas coisinhas relacionadas aos ângulos externos que têm ligação com os ângulos internos, tá bom? Na hora que chegar na explicação em vídeo, eu acredito que vocês vão entender bem melhor o que eu estou querendo dizer, tá bom? Vamos para o próximo slide. Vamos lá. Primeiro, recorte o triângulo do anexo 3 que está no fim do caderno de vocês. Então, pausam o vídeo, vão lá no anexo 3 e recortem, né, o triângulo que está lá, tá bom? Divida a lápis o triângulo em 3 regiões, de forma que cada vértice fique numa região diferente. A figura abaixo mostra uma possível divisão. B. Pinte cada região de uma cor diferente. E C. Recorte a figura separando as 3 regiões. Então, gente, aqui não tem como eu corrigir com vocês, porque um não vai ficar igual ao outro, tá bom? Vocês vão dividir em 3 partes, tá? De modo que cada vértice do triângulo pertence a uma parte, tá? Igualzinho nesse exemplo desse desenho que está logo acima, tá bom? E vão pintar de cores diferentes. Em seguida, faça o que se pede, exatamente nessa ordem da A, da B e da C. Tá bom? Vamos lá. Questão 2. O triângulo que você recortou está reproduzido a seguir. Com seus ângulos externos desenhados, usando a figura a seguir e o triângulo recortado, você vai tentar descobrir uma relação entre as medidas dos ângulos internos e externos desse triângulo. Para isso, escolha um dos ângulos externos do triângulo e faça o que se pede.
A. Tente sobrepor os ângulos internos do triângulo que você recortou no item 1 ao ângulo externo escolhido. Você pode usar mais de um ângulo interno ao mesmo tempo. E B. O que foi necessário para conseguir a sobreposição? Então, gente, já respondendo a A e a B ao mesmo tempo, tá bom? Observem que usando os dois ângulos internos não adjacentes ao ângulo externo escolhido, é possível sobrepor perfeitamente esse ângulo externo, como mostrado na figura a seguir. Então, por exemplo, na parte que você pintou, se vocês unificarem todos os seus vértices, vocês vão obter exatamente uma reta, ou seja, vão formar, juntando os três ângulos, sem saber qual a medida do ângulo, somando os três ângulos, vocês vão obter 180 graus. De acordo com está o meu exemplo aí que eu fiz para vocês. Tá bom? Ou seja, pega o desenho de vocês, unificam, junte todas as pontinhas de vocês. Vocês vão obter exatamente 180 graus. 3. Repita o que você fez no item 2 para os outros dois ângulos externos do triângulo. Discuta com os colegas e escreva a seguir as conclusões a que você chegou. Né? Como não vai ser possível a gente obter uma discussão sobre isso, eu já vou partir com a resposta aqui com vocês, tá bom? Então, a conclusão chegada é que a medida de um ângulo externo do triângulo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Dizendo dessa maneira, gente, eu sei que vocês vão ficar com muita dúvida, ok? Daqui a pouquinho eu fiz um vídeo para vocês que eu vou postar aqui, explicando com números o que está querendo dizer essa explicação. Vocês vão entender muito melhor com a explicação dos cálculos, tá bom? Então, por enquanto, não precisam ficar preocupados. Ai, meu Deus, não entendi nada do que disse aqui. Que na hora que chegar nos exercícios, que são todos iguais, vocês vão entender 100%. Não tenho dúvida sobre isso, tá bom? Vamos para o próximo slide, então. A verificação que você fez na propriedade dos ângulos externos de um triângulo foi experimental, para validar uma demonstração, como já ocorreu no módulo 8, para a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo. 4. Considere o triângulo ABC, cujos ângulos internos medem alfa, beta e θ. A. Prolongue um dos lados do triângulo ABC para obter um ângulo externo do triângulo. Com vértice em C, chame a medida desse ângulo de E e indique na figura. Ok? Eu sei que pareceu um pouco confuso, mas eu fiz aqui com vocês, tá? Faço igualzinho eu fiz no exemplo aqui. Ele terá de ficar desse jeitinho aqui. Tá bom? Repara bem que aonde está o vértice C, eu prolonguei, né? E criei um novo ângulo, chamando ele de ângulo E. Tá bom? Então, AB. Complete as somas a seguir, justificando suas respostas. Então, primeiro, se eu somar o ângulo E com o ângulo θ, eu vou obter o quê? Então, reparem o seguinte, eu não sei quanto mede E e também não sei quanto mede θ, mas eu sei que a somatória dos dois será metade de uma circunferência, ou seja, ele terá 180 graus. E qual é a justificativa para isso? Então, a justificativa é que o ângulo E e o θ são as medidas de dois ângulos adjacentes, ok? Então, o que aconteceria se eu somasse alfa mais beta mais θ? Nós vimos isso no módulo anterior. O que acontece se eu somar todos os ângulos internos? Qual vai ser o meu resultado? 180 graus. Lembra que eu mencionei para vocês? Qualquer triângulo
que existir na face da Terra, se vocês somarem todos os seus ângulos internos dele, você irá obter um ângulo de 180 graus, ok? Automaticamente, isso já é a justificativa desse alfa mais beta mais teta. Daí vocês podem colocar dessa maneira, né? Igual eu acabei de falar para vocês. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer sempre irá valer 180 graus. Tranquilo, né? Na questão C, na expressão 1, isole o ângulo E no primeiro membro da igualdade. Ou seja, eu tinha que o ângulo E mais o ângulo θ era igual a 180, certo? Então, se eu quero isolar o E, eu pego o θ, eu jogo para lá. Como era mais θ, ele vai para lá como menos θ. Então, o ângulo E vai ser igual a 180 graus menos θ. Tranquilo? Questão D. Na expressão 2, isole a soma alfa mais beta no primeiro membro da igualdade. Nós vamos fazer igualzinho nós fizemos no C, tá bom? Lembrando que era alfa mais beta mais θ, que é igual a 180 graus. Então, isolando o alfa mais beta, lembra que nós tínhamos o mais o θ também? Então, para deixar os dois sozinhos de um lado da igualdade, eu peguei o θ e joguei ele para lá. Ou seja, ficou alfa mais beta é igual a 180 graus menos θ. Reparou que a resposta do ângulo E e a resposta do ângulo alfa mais beta se tornou igual? Ambos ficou 180 graus menos θ? Então, na questão E, comparando as igualdades obtidas nos itens C e D, a que conclusão você chega? A conclusão é que a soma de alfa mais beta é igual à medida do ângulo E, né? Ou seja, do ângulo externo, pois ambas valem 180 graus menos θ. Questão de número 5. Complete o quadro abaixo, descrevendo a relação existente entre a medida de um ângulo externo de um triângulo e as medidas dos ângulos internos desse triângulo não adjacentes a ele. Ou seja, descreva aí abaixo a propriedade do ângulo externo de um triângulo. Então, em todo triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Ok? Igual mencionei agora há pouco. Daqui a pouquinho vai ter alguns exercícios e eu vou explicar bem detalhadamente o que significa essa propriedade. Tá bom? Não precisa ficar com medos não, é super fácil e super tranquilo. Exercício 1. Calcule a medida do ângulo externo PAB em cada situação. Então, observe o seguinte, eu tenho um ângulo externo aí que é 4x, né? E dois ângulos internos, né? Que é o x, né? Que é do vértice C, e o 75 do vértice B, né? Na B é a mesma coisa, só que o ângulo externo aí é o 3y menos 10 graus, e os dois ângulos internos que eu tenho, que é y mais 10 graus, e o outro que é y, tá bom? Esses dois exercícios eu vou explicar em vídeo para vocês, ok? Se tiver dúvida, pode assistir mais de uma vez. Se ainda não entender, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Calcule a medida do ângulo externo PAB em cada situação. Vamos lá. Primeiro, qual que é o ângulo PAB? É esse ângulo aqui, ó, PAB. Repara aqui, ó, que esse meu acento ele está sobre o A. Então, eu quero saber qual será esse meu ângulo aqui, tá? A única informação que eu tenho é o quê? Que esse ângulo, ele mede 4x. Então, eu preciso descobrir que número que é o meu x para depois eu multiplicar por 4. Como que eu vou fazer?
Então, vamos para as propriedades que nós acabamos de ver. Eu tenho que descobrir o quê? Esse ângulo aqui. Certo? Na realidade, eu não preciso nem descobrir ele. Quem é esse ângulo aqui? Esse ângulo, ele é adjacente a esse ângulo aqui. O que significa um ângulo adjacente? Que eles estão dividindo quem? O mesmo vértice, que é o A, tá? Então, se perguntar para você sobre um ângulo não adjacente, ou seja, qual que é o ângulo que eles não estão dividindo o mesmo vértice? É os 75 graus, né, que é um vértice diferente, e o x, que é outro vértice diferente. Então, qual que é a propriedade que nós acabamos de ver aqui? Que esse meu ângulo externo, chamado de 4x, deixa eu colocar aqui, 4x, ele vai ser igual à soma dos dois ângulos não adjacentes. Então, esse ângulo 4x vai ser igual à soma desses dois ângulos. Então, x mais 75 graus. Tudo bem? Então, agora eu entrei numa equação para descobrir o valor de x. Então, vou jogar x para um lado e número para o outro. Vai ficar 4x menos x igual a 75. Tudo bem? Então, 4x menos x, 3x. 3x igual a 75. O meu 3, ele está multiplicando o x, então ele vai passar para lá dividindo. Então, vai ficar como? Vai ficar x igual a 75 dividido por 3. 75 dividido por 3, eu vou descobrir que meu x é igual a 25, ok? Gente, 25 ainda não é a minha resposta. Quem que é 25? 25 é o valor de x. Então, significa o quê? Que aqui onde está esse x é 25, certo? Eu quero descobrir quem? Ele quer descobrir o ângulo externo, PAB. PAB, tá? Eu não sei o ângulo externo, eu sei que é 4x. Se eu acabei de descobrir que meu x é 25, então eu vou substituir esse x aqui por 25. E vou concluir o quê? Que 4 vezes 25 é igual a 100 graus. Então, esse ângulo aqui, ele é igual a 100 graus. Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos fazer o outro aqui agora, na B. Usando o mesmo raciocínio, tá bom? Eu quero saber qual que é o meu ângulo PAB. Então, PAB. Eu quero descobrir essa parte aqui que eu acabei de pintar, certo? Então, eu sei o quê? Que essa parte aqui é 3y menos 10. É esse valor que eu vou querer descobrir. De acordo com a propriedade que nós acabamos de ver, é o seguinte: o ângulo externo do meu triângulo, ele vai ser igual à soma dos dois ângulos não adjacentes. Ou seja, vai ser igual à soma dos ângulos que contém vértices diferentes. Tudo bem? Então, vamos lá. O ângulo externo é quem? É 3y menos 10. Então, vou colocar aqui 3y menos... Espera aí só um minutinho. 3y menos 10, tá? Ele vai ser igual à soma dos ângulos não adjacentes. Então, qual que vai ser essa soma aqui? Y mais 10, né? Mais esse y aqui, mais y. Então, agora que eu coloquei que o meu ângulo externo é igual à soma dos dois outros ângulos internos, eu vou calcular, né? Então, como vai ficar? Letra para um lado, número para o outro. Então, 3y. Ó, y mais y, 2y. Passo para lá, menos 2y. Igual. Então, aqui vai ficar 10. Esse menos 10 eu vou passar para lá. Ele vem como mais 10. Tudo bem? Então, vamos lá. 3y menos 2y é y. 10 mais 10
é igual a 20. Novamente, gente, eu descobri que meu y, apenas o y, é igual a 20 graus. Mas eu não quero saber o valor de y, eu quero saber o valor de 3y menos 10, né? Que é esse ângulo aqui. Então, aonde estiver y, eu vou substituir por 20 graus. Então, vai ficar 3 vezes 20 menos 10. Lembra que eu ensinei para vocês? Toda vez que vocês forem substituir número por alguma letra, coloque entre parênteses, tá, gente? Então, vamos lá. 3 vezes 20, 60. 60 menos 10, 50 graus. Logo, esse ângulo aqui, ele vai medir 50 graus. Belezinha? Questão 2. As duas circunferências a seguir, cujos centros são os pontos A e B, têm raios medindo 4 centímetros. A. Complete os espaços com as medidas dos segmentos. AD, ou seja, quanto centímetro mediria AD, BE e AC. Na questão 2 é o seguinte. As duas circunferências a seguir, cujos centros são no ponto A e B, têm raios medindo 4 centímetros. Então vamos lá, nós temos aqui as duas circunferências que contêm o mesmo raio medindo 4 centímetros. Só como revisão, o que é raio? Raio é a medida do seu centro até sua extremidade. Tudo bem? Então vamos lá. A. Complete os espaços com as medidas dos segmentos. Vamos lá. AD. Então primeiro, eu quero saber qual que é essa medida aqui, ó, do A até o meu D, até aqui, certo? Antes de mais nada, o que eu preciso observar? O A não é o centro da minha circunferência? Ó, é o centro. O D é uma extremidade, ou seja, esse segmento aqui, ele é o meu raio. E o próprio enunciado está me avisando que o raio mede 4 centímetros. Então eu sei que do meu A até o meu D, por ele ser o raio da minha circunferência, ele vai medir 4 centímetros. Tudo bem? Vamos para o próximo. BE. Então, segmento B até o E. Ou seja, esse segmento aqui, do B até o E. Do B até o E, ele é o raio dessa circunferência aqui. Ó, o B, ele é o centro da minha circunferência e o E é a extremidade dessa circunferência. Então, daqui até aqui também será o raio. E de acordo com o enunciado, o meu raio é 4 centímetros. Então, aqui vai ser 4 centímetros também. Tranquilo? Vamos para o próximo. Segmento A até o C. Repara que do A até o C, ele passou pelo B, certo? Se eu sei que do B até o A ele é um raio e do B até o C ele é um outro raio, nós temos dois raios aqui, certo? Ou seja, um segmento de reta que passa de um segmento a outro passando pelo meio, aqui de uma circunferência, ele é o meu diâmetro. O diâmetro, ele é 2 vezes o raio. Então, se o raio é 4 centímetros, ó, 4 mais 4, né? Será 8 centímetros. Tranquilo, né? Daí, a pergunta B é a seguinte. Classifique o triângulo BCE. Então, vamos lá. Ó, BCE. Quantas medidas de seus lados? Repara bem. Observando esse triângulo aqui, ó. Repara bem, esse lado mede 4 do triângulo. Esse segmento aqui vai medir 4 também. Aqui não sei o valor, mas eu sei que não é 4, certo? Porque ele não é o raio da circunferência aqui. Então, ou seja, se eu tenho duas medidas iguais aqui, né, apenas duas medidas, ele se trata de um triângulo isósceles. Tranquilo? Beleza, então.
Na questão B, classifique o triângulo BCE quanto às medidas de seus lados, né? Como nós vimos lá no vídeo, nós verificamos que o nosso triângulo, ele é um triângulo isósceles, tá bom? A C e a D, ele pede apenas para calcular o valor de beta e o valor de θ. Belezinha? Então, vou mostrar agora um outro vídeo explicando como que nós vamos calcular esses dois valores. Vamos lá, gente. Como o nosso triângulo BCE aqui, ele se trata de um triângulo isósceles, na questão C, ele pede o seguinte, para calcular o valor de beta, que seria esse valor, esse ângulo aqui. Para calcular esse valor de beta, primeiramente eu vou ter que descobrir quanto mede esse ângulo aqui, ó, tá? Ou seja, o ângulo adjacente a ele, ok? É o seguinte, esse triângulo é isósceles, como nós vimos no exercício B. Se ele é isósceles, se esse ângulo mede 20 graus, automaticamente esse outro ângulo aqui vai medir 20 graus também, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse ângulo aqui que eu quero descobrir de x. Agora eu tenho os meus três ângulos, 20 graus e tenho x aqui. Lembra que nós vimos anteriormente que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus, certo? Então, primeiramente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar todos os ângulos. Então, vai ficar como? Vai ficar 20 graus mais 20 graus mais x, certo? Então, um ângulo mede 20, o outro mede 20 e o outro mede x. A somatória dos três ângulos eu tenho certeza absoluta que será 180 graus, certo? Então, agora é só resolver essa equaçãozinha. 20 mais 20 eu sei que é 40. 40 mais x igual a 180. O 40 eu vou jogar para lá. Então, vai ficar x igual a 180 menos 40. Tranquilo? Agora, só resolver. 180 menos 40. X é igual a 140. Lembrando, eu descobri o meu valor de x. Tá, gente? Ou seja, aqui é 140. Mas eu quero saber beta, tá? Eu não sei beta, mas eu descobri que aqui é 140. Opa, eu não sei quanto mede, mas eu sei que se eu somar esses dois, ele vai ser igual a 180 graus, não vai? Ó, um do lado do outro, ó, vai formar metade da minha circunferência. Então, ele formará 180 graus. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular que beta mais o meu x é igual a 180 graus. Como eu descobri o valor de x, que é 140, só substituir. Então, beta mais 140 é igual a 180. Ok? Ó, só substituir o x por 140 que eu descobri aqui. Então, eu vou pegar o 140 e jogar ele para lá. Ele vai vir negativo. Então, vai ficar aqui beta é igual a 180 menos 140, né? Então, 180 menos 140, eu descobri que o meu beta é igual a 40 graus. Belezinha? Vamos para o próximo agora. Vamos lá. O exercício D é o seguinte, calcule o valor de θ, né? Que seria esse ângulo aqui. Repara o seguinte, o meu θ, ele não é o ângulo de fora desse triângulo aqui, ó. Não é? Então, o que eu faço? Eu posso calcular o seguinte, de acordo com a propriedade que nós vimos no exercício anterior, o ângulo externo, ele vai ser igual à soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. O que isso significa? Vamos lá, vamos analisar o triângulo primeiro.
Nesse triângulo, ó, eu sei que a medida AD é igual à medida AB. Ou seja, existem dois lados iguais. Então, ele se trata de um triângulo isósceles, né? Então, se ele é isósceles, aqui é beta, aqui será beta também, certo? Aqui vai ser um outro valor qualquer. Mas como que eu vou descobrir esse ângulo θ aqui, então? Primeiro, θ se trata de um ângulo externo ao meu triângulo. E esses dois ângulos se trata de dois ângulos não adjacentes, ou seja, eles não estão dividindo o mesmo vértice. Ok? Só um minutinho, deixa eu só arrumar aqui a folhinha para vocês. Então vamos lá. Eu sei o quê? Que um ângulo externo, ele vai ser igual à somatória dos dois ângulos não adjacentes, ou seja, beta mais beta, certo? O beta eu descobri no exercício anterior, ele vale 40 graus. Então, o θ vai ser igual a 40 graus mais 40 graus, né? Então, 40 mais 40, θ é igual a 80 graus. Tranquilo? Olha para vocês verem só uma observação. Eu vou voltar para o exercício C só para poder explicar de uma outra maneira diferente. Ok? Ó, reparem bem no desenho aqui de vocês. No exercício C era para descobrir o valor de beta. O beta, ele não é um ângulo externo ao meu triângulo também? Então, a somatória... Perdão. Para descobrir o valor de beta, que é um ângulo externo, ele é igual à somatória dos dois ângulos não adjacentes. Ou seja, quem que é o ângulo não adjacente aqui, que não divide o B? Seria o C e o E. Eu não descobri que aqui é 20 e aqui vai ser 20 graus também? Então, beta vai ser somatória dos dois ângulos não adjacentes. Beta é igual a 20 mais 20. 20 mais 20 é 40. Reparou que é um jeito bem mais fácil de fazer esse cálculo aqui? Tá? Eu fiz desse jeito diferente justamente para mostrar para vocês, primeiro, que se trata de uma revisão, tá? E segundo, para mostrar que existem, várias maneiras da gente resolver. Tranquilo? Vamos para o próximo. Questão 3. A figura mostra a ilustração do projeto de uma tesoura de telhado, junto com um esquema onde estão representados os triângulos que compõem essa tesoura. Do lado esquerdo, né, nós temos o desenho do telhado, e do lado direito o projeto desse desenho trabalhado em ângulos, tá? A inclinação do telhado é dada pelo ângulo alfa, representado no esquema. Pelas normas, ela deve estar entre 15 graus e 25 graus para permitir o escoamento da água de chuva e para as telhas não se desprenderem da estrutura de madeira. A. Sabendo que as vigas AB, BC e OB têm o mesmo comprimento, calcule a inclinação do telhado e verifique se ela está de acordo com as normas. E B. A estrutura do telhado é perfeitamente simétrica. Em outras palavras, a metade direita representa o espelhamento da metade esquerda. Com essa informação, calcule o valor de beta indicado no esquema. Ok? Eu vou colocar o vídeo agora explicando essas duas questões. A. Sabendo que as vigas AB, BC e OB têm o mesmo comprimento, calcule a inclinação do telhado e verifique se ela está de acordo com as suas normas. Então, primeiro vamos analisar aqui o nosso desenho, tá? Ele está representado aqui com um pauzinho, tá vendo? Ó, segmento AB tem um pauzinho aqui. Segmento BC tem outro pauzinho aqui. Segmento OB tem outro pauzinho aqui. Esse pauzinho significa que esse lado é igual a esse, que é igual a esse daqui. Tranquilo? Então vamos lá. Ele pede o seguinte: calcule a inclinação do telhado e verifique
se ela está de acordo com as normas. O que é a inclinação do telhado? É essa angulação aqui. Ou seja, ele quer descobrir qual é o valor de alfa, tá bom? Então, primeiro vamos analisar aqui o meu desenho. Vocês conseguem enxergar que esse triângulo aqui, ó, ele se trata de um triângulo isósceles? Por que ele é isósceles? Porque esse lado é igual a esse lado aqui. Tudo bem? Só tem dois lados iguais. Se tem dois lados iguais, se trata de um triângulo isósceles. Se ele é isósceles, automaticamente esse ângulo aqui, se aqui é alfa, aqui também será alfa. Certo? E esse 36 graus, ele se trata de um ângulo externo. Então, como que eu vou resolver esse exercício aqui? Lembra? O ângulo externo do triângulo vai ser igual à soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Então, o ângulo externo, que é 36, vai ser igual à soma dos dois ângulos não adjacentes. Ou seja, alfa mais alfa. Tá? Então, aqui, alfa mais alfa. Alfa mais alfa, 2 alfa, né? Então, 36 é igual a 2 alfa. O 2, ele está multiplicando alfa, então ele passa dividindo. Só vou inverter o lado, tá, gente? Não mudei nada aqui, não. Então, o meu alfa vai ser igual a 36. O 2 que estava multiplicando, eu passo dividindo, né? Dividido por 2. Então, alfa é igual a 36 dividido por 2, 18. E eu descobri qual é a minha inclinação aqui. Tranquilo? Podem ver, gente, não é difícil. Se vocês entenderem toda a propriedade, se torna fácil de resolver. Tá bom? Vamos para a questão B aqui agora. A estrutura do telhado é perfeitamente simétrica. Em outras palavras, a metade direita representa o espelhamento da metade esquerda. Com essa informação, calcule o valor de beta indicado no esquema. Tá? Vamos de volta para o desenho aqui então. Eu quero descobrir o valor de beta. Esse lado aqui é exatamente espelhado com esse lado. Automaticamente, o que eu sei aqui? Que o meu beta, se aqui é beta, essa medida aqui, ó, vai ser beta também. Ok? Consegue observar que eu só espelhei? Certo? Então, como que eu faço para descobrir o valor de beta nesse caso aqui? Simples. Eu não descobri que meu alfa é igual a 18? Esse sinalzinho não equivale que meu triângulo ele é um triângulo retângulo, ou seja, que aqui mede 90 graus? Então, o que eu posso deduzir? Nesse triângulo retângulo aqui, 90 graus, né, que é esse quadradinho, mais alfa mais beta, ó, mais alfa mais beta, ele será igual a 180 graus. Tudo bem? Então, o que eu consigo deduzir aqui? Eu não descobri que o meu alfa é igual a 18, então eu vou fazer 90 graus mais 18 mais beta é igual a 180, ok? Então, vamos lá. Como que vai ficar? Vai ficar 90 mais alfa, que é igual a 18, mais beta, que eu não sei, é igual a 180 graus. Tranquilo? Então, 90 mais 18 é igual a 108. Mais beta é igual a 180. Vou pegar o 108 e jogar o 108 para lá. Então, vai ficar beta é igual a 180 menos 108. E, por fim, beta será igual a 180 menos 108, 72 graus. Tranquilo, né?
Facinho de resolver. Vamos para o próximo. Na figura abaixo, AB é igual a AC, que é igual a CD. Calcule a medida do ângulo ACB e XAD. Na figura abaixo, AB, AC e CD são iguais. Calcule a medida do ângulo. Então vamos lá. Primeiro, eu sei que essa medida é igual a essa medida, que é igual a essa medida aqui. O que significa? Significa que esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles, e esse também será um triângulo isósceles, né? Ele contém um par de lados iguais, tá? Calcule a medida do ângulo. Então, primeiro, eu quero saber qual que é a medida do ângulo ACB. Ó, ACB. Então, eu quero saber a medida desse ângulo aqui, ó, tá? Que eu vou chamar de X. Tudo bem? Quero descobrir o valor do meu ângulo X aqui. O que eu tenho aqui, primeiramente? Eu não tenho esse triângulo isósceles aqui. Repara bem, esse triângulo, né, esse lado é igual a esse. Então, automaticamente, se aqui mede 26 graus, aqui também será 26 graus. Não concordo? Esse ângulo X aqui, ele está do lado de fora desse triângulo. Ou seja, o ângulo X, ele vai ser igual à soma dos dois ângulos não adjacentes. Ou seja, esse ângulo mais esse ângulo aqui. Então, vou fazer ele aqui, tá? O ângulo externo, que é o X, ele vai ser igual aos dois ângulos, a soma dos dois ângulos não adjacentes. Ou seja, 26 mais 26. Então, 26 mais 26 é igual a 52 graus. Só isso. Acabou. Olha na B. Eu quero saber o ângulo XAD. Então, ó, XAD. Então, eu quero saber esse ângulo aqui, ó. Vou chamar esse ângulo de Y. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles também, né? Ó, esse lado é igual a esse. Se ele é um triângulo isósceles, se esse ângulo é X, esse ângulo aqui também vai ser X. Mas eu não descobri que o X é igual a 52 graus? Então, aqui vai ser 52 e aqui também 52. Certo? É o seguinte, para descobrir o Y, eu vou trabalhar com esse triângulo aqui, ó, ABD, ou seja, a junção desses dois triângulos. O Y está do lado de fora, não tá? Então, o ângulo externo a esse triângulo grandão aqui é igual à somatória dos dois ângulos não adjacentes a ele. Então, eu sei o quê? Que o meu Y, que é o ângulo externo, vai ser igual à somatória dos dois ângulos. Ou seja, 52, né, desse ângulo aqui, mais 26. Entenderam? Ó, estou trabalhando agora, gente, com esse triângulo aqui, ó. Tá? Ou seja, os dois triângulos juntos, tá? O Y, ele tá do lado de fora. Então, 52 mais 26. Automaticamente, Y é igual a 78 graus. Tranquilo, né? Bem, por hoje é só, né? Hoje nós temos apenas uma aulinha, né? E o nosso dever de matemática vai ser o seguinte. Vai ser o desafio, o teste em casa, somente 2 páginas, né? Que é 497 e a página 498, ok?
Vocês terão uma semana para fazer, olha que beleza. Lembrando que terça e quarta vocês terão simulado, ok? Que valerá 5 pontos, tá bom? E assim que fizer o dever de casa, só enviar no privado para mim. Se terminar antes, pode enviar antes, não tem problema, tá bom? Fiquem com Deus, estou com saudades e até breve, se Deus quiser. Tchau!